E foi extraordinário, irmão. Eu deixei de ganhar os 3 primeiros, mas do 4 em diante eu aprendi, graças a Deus. Depois eu vou buscar com alguém os 3 primeiros. Glória a Deus. Deus continua abençoando o nosso pastor Adeilson Cires, né? Graças a Deus. Eu gostaria de deixar com os irmãos, que daqui eu vou correr ainda para o final de uma reunião. Eu falei, pastor Daniel, estou aqui de insistência. A gente fica nesse ambiente aqui e não dá vontade de ir embora, irmão. Não dá vontade de ir embora. E por isso eu gostaria de deixar uma rápida reflexão com os irmãos, que está em 2 Reis, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia, no 2º livro dos Reis, no capítulo de número 4. Glórias ao nome de Jesus. Quantos abriram? Pode dizer amém? Versículo de número 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Querido Deus e eterno Pai, nós pedimos a tua graça nesta noite, ó Deus, em que estamos aqui te adorando e vendo os teus milagres. Pedimos ainda, Deus, que tu nos ajude a ouvir mais um pouquinho da tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, nessa noite, nós estamos aqui. Quem é vaso aqui? Levante a mão. Quem é vaso aqui? Levante a mão. Todos os vasos. Eu gostaria que todos os vasos levantassem as mãos aqui. Você talvez esteja dizendo, eu não entrego nenhuma visão, nenhuma revelação. Não, você é um vaso de Deus. Quem é vaso? Levante a mão de novo aqui. Então eu gostaria que você dissesse para quem está do seu lado, há uma grande responsabilidade sobre você. A história conta uma mulher, um drama familiar. Nós estamos aqui diante de um grande drama familiar. Uma mulher que acabou de viver uma perda, que foi a sua viuvez, perdeu seu esposo, e agora está na iminência de perder os seus 2 filhos para o credor. Nesse drama familiar, essa mulher que está agora como o arrimo da família, e é meio complicado e meio contraditório uma viúva na sociedade de Israel tentar ser o arrimo da família. Porque ser arrimo da família como viúva, ser viúva em Israel é praticamente viver como que dependendo do favor das pessoas, dependendo do parente remidor. É por isso que a lei prevê que órfãos e viúvas precisam ser amparadas. E é por isso que essa mulher então, ela está diante de um dilema. Por quê? Porque como se não bastasse a perda do marido, ela agora bate à porta dela alguém que diz ser o credor das dívidas deixadas pelo seu esposo. E essa mulher então, certamente, olha para um lado, para o outro, não tem como saldar esta dívida. E ela então se vê diante de um grande monstro. Porque esse homem, ele não está querendo saber se ela está chorando a morte do seu marido. E esse homem também não está querendo saber se ela vai ficar uma vida solitária sem os filhos. Porque certamente ele foi tirando algumas coisas dela. E chega um ponto em que ela não tem o que dar e não tem ele como se satisfazer. Porque a dívida ainda está de pé e é muito alta. Então ele faz uma proposta, ou melhor, ele exige uma coisa que tem previsão na lei. Qual é a previsão? Eu quero os teus filhos por herança, por fiança. Eu quero o serviço dos teus filhos por fiança. Essa mulher então, que certamente como qualquer mãe, como qualquer pai, eu sou pai de 3 homens, e quando eu olho para eles, eu quero que eles sejam tudo aquilo que eu não fui. Eu tenho sonhos para os meus filhos. E eu tenho certeza que você tem sonhos para os teus filhos. Você tem sonhos. E aquela mulher tinha sonhos. O problema é que de repente bate alguém impiedoso, sem dó,
e que não está nem aí para os sonhos dela, e muito menos para o choro da perda desta mulher. Ele só quer o dinheiro no bolso dele. Ele só quer que a dívida seja paga. E essa mulher, então, sem ter de onde tirar, ela me dá uma lição tremenda. Ela precisa, então, correr atrás. E ela não é daquela que para dentro de casa e vai choramingar, e vai ficar lamentando, e já vai projetar uma vida solitária sem os filhos, não. Ela é aquela que vai correr atrás do prejuízo e não se deixa por vencida. E ela corre atrás e vai atrás do endereço certo. Ela vai atrás de Eliseu, e quando ela chega em Eliseu, ela diz: olha só, porque quem quer alguma coisa começa por baixo, né, irmão? Quem quer alguma coisa vai por baixo, não começa lá em cima, né? Olha só, o meu marido, teu servo, ele é morto, mas ele era teu servo, ele era servo de Deus. E eu gostaria de dizer uma coisa para o senhor, profeta. Bateu um credor lá em casa, e esse credor, impiedoso, incompassivo e sem misericórdia, está me cobrando e vai levar os meus filhos, a minha herança, vai levar o que eu tenho de mais precioso na minha casa. Arabacantominai. E ele vai levar sem dó, e eu não tenho de onde tirar e pagar a dívida. Eliseu olha para ela e faz uma pergunta de homem. A pergunta primeira de Eliseu é aquela pergunta que nós faríamos, se qualquer um de nós faríamos: o que eu tenho a ver com isso? Não pago pensão para quem andava comigo, pensão de profeta, não pago. A primeira pergunta é essa: o que eu tenho a ver com isso? Mas a segunda pergunta, parece que a gente já sente que o telão de Deus desceu, e a revelação já entrou. A segunda pergunta, ele diz assim: o que você tem em casa? É como se Deus dissesse assim para ele: ei, você não tem nada a ver, mas tem a ver. Deixa essa mulher se virar um pouquinho aí eu quero dar uma experiência para ela. Eu preciso dar uma experiência a esta mulher. Então Eliseu olha e diz assim: o que você tem em casa? Eliseu olha para aquela mulher, olha para ele e diz assim: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Aquela mulher sai de casa tentando achar uma resposta, uma solução fora de casa. E pasmem os irmãos, Deus desce uma estratégia do céu, cujo começo estava a partir do recurso que estava dentro da casa dela. Deus vai virar o cativeiro daquela mulher, não é com aquilo que estava na vida do profeta, mas é com aquilo que estava na própria vida dela. Deus vai mudar o quadro daquela situação, não é com o recurso de fora, mas é com aquilo que ainda restou de Deus na vida dela. Ela sai de casa precisando de alguém, ela recebe a instrução de alguém, mas Deus vai fazer um milagre a partir daquilo que Deus ainda deixou na mão dela. E ela diz: eu tenho uma botija de azeite. Então faz uma coisa, você vai ter que fazer 3 coisas. Primeiro, você vai ter que buscar em tudo quanto é lugar, na tua vizinhança, com teus filhos, vasos. E depois que você buscar os vasos, você vai ter que fazer uma segunda coisa: vai limpá-los e trazê-los vazios para dentro de casa. E depois que você limpar todos eles, deixar bem vazio, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a botija, essa botija que você disse, e vai entornar sobre todos eles com a casa fechada. Faz isso. Ela sai e vai para casa. Ela não está voltando para casa com dinheiro. Ela não está voltando para casa com recurso. Ela está voltando para casa com a instrução de Deus. Talvez você esteja voltando daqui hoje, depois de tanta coisa que a gente ouviu, sem o milagre ainda visto, sem as coisas palpáveis, sem tocar no milagre. Talvez você vai chegar em casa e você crê que Deus vai mudar, mas ainda vai ver o resquício das coisas que falta Deus fazer. Mas você vai chegar em casa com a instrução de Deus. Você vai sair daqui instruído pela palavra. Aquela mulher saiu de casa com uma necessidade, voltou com a necessidade, somente com uma diferença: ela sabia o que fazer diante da necessidade.
Uma coisa é quando a gente não sabe o que fazer. Outra coisa é quando Deus nos dá estratégia e nós não estamos perdidos no negócio. Nós sabemos o que fazer, ainda que aquilo que tenhamos que fazer seja louco. Mas temos, e Deus não nos deixa sem instrução. E você sabe, irmão, imagina aquela mulher olhando para os filhos. E eu me perguntei quando eu estava lendo essa passagem um dia, eu olhei para esses meninos e percebi duas coisas, dois caminhos para eles. Ou meninos escravos, sem esperança, como objetos na mão daquele homem, sem direito a ter direito. Ou meninos livres para investir na vida, livres para crescer, livres para prosperar, livres para ser alguém. Eles tinham dois caminhos a seguir. E vocês sabem na mão de quem estava a vitória desses meninos? Eu quero que você diga para quem está do seu lado, diga para ele, a vitória desses meninos estava nos vasos. Quem é vaso aqui? Diga para quem está do seu lado, a vitória daquela casa, o milagre daquela casa, depende de você que é vaso. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Quem é vaso mais uma vez? Quem é vaso aqui? O diabo está dizendo que você não é, que você perdeu, mas você é vaso. Quem é vaso? Quem é vaso? Levante a mão com, sabe, crendo. Não é por vaidade não, é crendo. Você é vaso de barro, é vaso. Levante a mão e diga graças a Deus. Deus me fez vaso de barro. Agora escreva aí. Grave aí uma coisa. A primeira coisa que aquela mulher precisou ver, precisou fazer para que o milagre acontecesse, foi buscar vasos. Primeira lição que eu aprendo para os vasos: os vasos precisam estar disponíveis para o milagre acontecer na casa. Abanto queminaia. Imaginem só os meninos indo atrás da casa dizendo: seu João, me presta o seu vaso. Ama, qual vaso? Eu tenho um vaso aqui que está na casa, é a porta, é a cartão de visita da minha sala. Não tem problema, entrego depois. Dá para o senhor dar o seu vaso. Tudo bem, mas me entrega, hein? Eu vou lhe emprestar esse vaso, toma. Aí lá vem um menino com aquele vaso. Aí vai lá, aí vem outro. Ô dona Maria, só empresta o seu vaso, a sua vasilha assim. Onde está? Eu tenho uma vasilha jogada lá atrás. Os gatinhos passaram, fizeram até coisa ruim nela lá. Está toda suja, está meia. Não tem problema, traz para cá. Ele vai ser de grande utilidade para mim. Irmão, coisa linda. Eu vejo, sabe, aquele montão de vaso entrando na casa viúva. Sabe o que eu entendo? Cada vaso que entrou aqui na casa tem uma história. Tem vaso que veio e vaso que veio de casa com grana, com dinheiro. Tem vaso que veio que estava jogado, isolado, não era nada, mas quando entra na casa, todo mundo é uma coisa só. Quem é vaso? Tem vaso que vem da Barra, tem vaso como eu que vem de Bangu, tem vaso que tem vaso que não tem vaso que pode, tem vaso que não pode, tem vaso que está cheio está isolado, mas tem outros que são comunicativos, eles são, sabe, os mais procurados, não importa, entrou na casa, a proposta da casa, o projeto da casa, é almas, são vidas, é resgate, é ser instrumento, é ser útil na mão de Deus. Você crê nisso? Tem vaso que é grande, tem vaso que é pequeno, tem vaso que tem uma utilidade, quando onde ele veio ele tinha uma utilidade ímpar, era só ele. Tem vaso que não tinha utilidade e estava jogado no quintal da casa, mas não importa.
quando a gente é vaso. Mas, irmão, como é que eu vou saber que eu sou vaso? Ei, qual é a função do vaso? O que é um vaso? Vaso é um receptáculo. Ele tem simplesmente uma boca própria para receber alguma coisa. Você é vaso, é por quê? Porque você é um receptáculo. Se você quer receber e crê que recebe de Deus, levante a mão. Você quer receber, alabanda, o que você não pode estar emborcado, mas você precisa estar desemborcado, porque desemborcado Deus te dá azeite, Deus te enche, Deus te ajuda. Você precisa ser vaso. Agora eu posso imaginar aquela família entrando na casa e dizendo assim: seu João, me peça o seu vaso. Eu não vou dar o meu vaso não vai sair da prateleira. Ele não está disponível para o seu projeto. Nem todo vaso. Tem vasos que resistem. Tem vasos que resistem. Mas a palavra, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a vitória daquela casa, o projeto de vitória daquela casa, o milagre daquela casa, precisava da disponibilidade do vaso sair do seu lugar e ser levado ao lugar da bênção, ao lugar do milagre. Deus quer te tirar da tua posição e te levar aonde Ele precisa te usar. Irmão, eu estava emocionado durante todo o trabalho aqui, porque Deus estava falando ao meu coração que Ele quer usar você. Ele quer fazer de você um instrumento. Ele quer tirar você do seu lugar, do seu mundo, das suas quatro paredes, do seu problema. Ele quer tirar você, arrancar você e levar você a alguém, levar você a uma situação. Ele quer levantar você, Ele quer encher você, Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle. A segunda coisa que eu aprendo bem rapidinho é que quando aqueles vasos estavam chegando, aconteceu uma coisa interessante. Perceba que o Eliseu disse assim. Eliseu já sabia o que ia acontecer. Eliseu sabia que aquela vasilha ia ter que ser derramada com seu azeite que tinha dentro de cada vaso. E Deus iria multiplicar. Então o que Eliseu faz? Ele é enfático quando diz: vá aos vizinhos e pegue a toda a vizinhança e pegue vasos. E ele alerta: vasos vazios. Diga para quem está do seu lado: vasos vazios. Pergunte a ele: você é vaso? Querido, olha só. O que aconteceu com os vasos dentro da casa? Foram cheios de... Mas para toda a lei do enchimento, aqui na casa de Deus, para todo enchimento, Deus realiza o esvaziamento. Não há enchimento sem esvaziamento. Não há vaso cheio sem primeiro ser e se tornar vazio. Não há vaso que Deus encha sem primeiro esvaziá-lo. Aí a gente pensa em duas coisas. Deus falou uma coisa no meu coração, duas coisas. Primeiro, esvaziar do quê? Lógico, primeira coisa, do velho homem. Ninguém pode ser usado por Deus e ter azeite de Deus. Ninguém pode sem romper o elo com o passado. Eu não sei se aconteceu contigo, mas imagine se a gente vai pregar num lugar de terno. Você vai para uma firma, uma entrevista de terno, ou de uma melhor, você coloca a tua melhor roupa, todo cheiroso, bonito, mas de repente eu estou lá com meus filhos no quintal jogando bola. Olha, meu Deus do céu, preciso ir lá na igreja e não dá tempo de tomar banho, estou todo suado, pingando nesse calor de Bangu. Eu resolvo então pegar o perfume, aquele engana-leão, e joga para cá, coloco o perfume, molho o rosto, pentei o cabelo, parece que eu tomei banho. Eu vou. Chego lá, o perfume está exalando, mas o calor, sabe, ninguém vê, mas eu sei que prova que eu estou passando ali dentro. E de repente a roupinha com amaciante que a maquininha lavou, que a minha esposa deu todo o carinho, aquele cheirinho, o perfume começa a ir embora muito rápido. Você
já vestiu roupa limpa, sujo? O cheirinho vai embora rápido. Por quê? Porque o que está sujo contamina rápido o que está limpo. Porque o que está limpo não consegue, não aceita ser vestido sobre o que está sujo. Para que aquilo que é limpo permaneça limpo, para que o azeite de Eliseu permaneça puro. Você está entendendo? É por isso que lá em Efésios 4, Paulo disse aos Efésios: olha, vamos fazer uma coisa, vamos nos despir do velho homem e vamos nos revestir do novo. Ele disse: ninguém vai se vestir roupa nova sobre coisa velha. Primeiro tira o velho e depois coloca o novo. Quem quer ser vazio? Quem quer Deus? Quem quer que deixar que Deus esvazie? Quem quer ser vaso de Deus? Levante a mão. Quem quer ser instrumento de Deus? Então diga para quem está do seu lado: deixe Deus te esvaziar. Rompe com o velho homem. Deixa Deus. Mas tem uma coisa, Deus falou no meu coração: pior é quando a gente tem que se esvaziar dos nossos direitos. Aí é que é complicado. Exemplo disso é Filipenses capítulo 2. O que diz a Bíblia? E eles, sendo em forma de Deus, o que ele fez? Ele se fez o quê? Ele assumiu a forma de servo, de homem. Ele, o Senhor Jesus, assumiu a forma de homem. E eu me lembro, não sei se você se lembra, no início do Evangelho, quando o diabo, depois que de 40 dias ele tem fome, e ele está com fome depois do jejum, e o diabo se apresenta dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em quê? Esta pedra em? Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer, por favor. Cristo tinha o poder de transformar a natureza de um objeto em outro objeto de outra natureza. Como ele fez a água em vinho, provando que o Evangelho é o Evangelho de transformação e não de melhorias sociais apenas. Só que quando Jesus ele recebe a proposta do diabo para transformar a pedra em pão, preste atenção nisso. O diabo está dizendo para Jesus: você é o Filho de Deus. Você tem poder para fazer isso. Perceba o diabo insuflando a Cristo, tentando insuflar a Cristo a fazer aquilo que ele tem poder para fazer. O diabo não está pedindo para Jesus fazer uma coisa que é contrária à sua natureza, que não está no alcance dele. O diabo está pedindo para Jesus fazer uma coisa que ele pode fazer. É como se o diabo dissesse assim: mostra que tu é quem você é de verdade. O diabo está querendo que Jesus assuma a posição daquilo que ele é. Uma coisa é quando alguém diz assim, ó, como eu e você, aqui está a pilastra. Uma coisa é quando eu estou proibido e preso, não posso ir ali. Eu me contento, como aprendemos aqui à tarde, me contento em estar vivendo o momento em que eu não posso ir ali. Eu estou preso aqui circunstancialmente. Outra coisa é quando eu estou livre para ir aqui, mas eu voluntariamente assumo a posição de podendo ir, não quero e não vou. O que isso tem a ver com Jesus? Ele podia ir lá e transformar, mas ele responde assim para o diabo: eu não vou dar jeitinho, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que ele quis dizer com isso? Diabo, o pai precisa de servo. Você quer que eu assuma Deus como Deus? Eu sou Deus, mas agora eu sou filho do homem e sou servo. E eu assumi a posição de negar a mim mesmo. Então eu tenho até o direito de fazer o que quero, mas eu renuncio o meu direito por amor às almas. Paulo e Silas vão receber as chibatadas. Sempre falo isso. Na primeira chibatada, Paulo e Silas poderiam ter gritado: somos cidadãos romanos, não batam. Se eles gritam a primeira levante, eles iam parar, porque ninguém bate
bate, ninguém açoita, ninguém estabelece uma sentença para um cidadão romano sem antes ele se responder a um processo formal. Se ele grita, eu perguntei, meu Deus, por que Paulo e Silas não gritaram? É que está a minha carteira, eu sou cidadão romano, a minha credencial. Eu posso imaginar o Espírito Santo, pastor Daniel, dizendo: guarda a tua credencial. Se você guardar a tua credencial, você até vai apanhar, mas eu vou realizar o mistério lá dentro da cadeia. Eu preciso fazer um milagre. Ei, calabanda candarabai. Quando Deus nos esvazia, não é só do pecado, é até do direito que temos. Nós temos o direito às vezes de algumas coisas, e às vezes Deus fala assim: pega o teu direito e engole. Tem hora que Jesus manda a gente engolir, não é um sapo, é um brejo inteiro, irmão. E você diz: mas eu não preciso passar por isso, eu não preciso estar aqui, eu não preciso ver isso, eu não preciso ouvir isso, eu não preciso experimentar isso, eu não preciso. Mas aí é que Jesus faz parte do processo do esvaziamento. É por isso que você está que nem Ezequiel, doidinho para sair do vale. E Jesus disse assim: só sai depois que eu te usar aí, só sai depois que eu completar a obra. Depois que eu completar a obra no vale, eu levantar quem tem que levantar, eu operar o milagre que eu tenho que fazer, depois do milagre, aí eu te tiro. É por isso que tem gente para lá, para cá, tem gente se remoendo no vale, dizendo: meu Deus, quando é? Enquanto você ficar de olhos vendados para os ossos, enquanto Deus está mandando você andar no meio dos ossos, marchar no meio dos ossos, olhar os ossos, se compadecer dos ossos, olhar para os ossos, profetizar para os ossos. Mas enquanto você estiver de costa para Ele, tentando olhar a primeira paisagem mais terapêutica, tentando olhar as coisas melhores da vida, Deus está dizendo: eu não te tiro, eu não te tiro, eu quero que você coloque o coração nos ossos, porque eu tenho um milagre para Ele. Você quer que Deus tenha milagre para os teus ossos? Cata, diga assim para quem está do seu lado: meu irmão, enquanto você não tiver interesse, diga assim: enquanto você não olhar com os olhos de Deus, enquanto você não sentir com o sentimento de Deus, você corre o perigo de estar desinteressado no que Deus tem interesse. E aí sabe o que acontece? Há ventos e tribulações que demoram mais tempo, custam a passar. E não é porque Deus está provando por mais tempo, é porque nós estamos relutando. Estamos relutando, estamos resistindo. Ainda ficamos assim: Senhor, por que tu me colocou neste vale? Por que tu me colocou em contato para cuidar desta pessoa, para ter tanta paciência? Irmão, eu sei que é duro, é complicado, é difícil, mas você quer abreviar o tempo da tua vitória? Amadureçamos, vamos amadurecer. Como é que eu vou amadurecer? Faz que nem Ezequiel, fica lá no meio do vale, irmão, dos ossos. Jesus mandou você fazer, você faz. Jesus mandou você realizar, você realiza. Não rebate, não discute. Porque esse vale que você está, Deus colocou. Não foi o diabo, não é obra de Satanás, foi Deus. E vale em que Deus põe homem, Ele mesmo e somente Ele tira. É só Deus que tira. Só Deus que tira. E por último, irmão, para encerrar esta reflexão, diz a Bíblia que vasos têm que estar disponíveis, têm que estar vazios. E a terceira, repita comigo: muitos vasos. Diga de novo: muitos vasos. Quem serviu o quartel aqui, levante a mão. Quem sobrou quartel? Quem sobrou? Normalmente vem lá escrito excesso de contingente. Se existe uma coisa que nunca vai existir no exército de Cristo, é excesso de contingente.
Se existe uma coisa que nunca vai existir nessa casa, é espaço para o vaso. Vaso que chegar, Deus recebe. Tem lugar por aí que tem vaso que não é recebido. Mas Deus tem sempre alguém que recebe o vaso. Paulo chegou em Jerusalém, irmão. Nem Pedro queria na casa dele, nem Tiago, nem João, nem ninguém. Só vaso, só profeta, só cheio do Espírito. Mas ninguém queria o Saulo. X9, ninguém quer. Quero não, na minha casa não entra. Na casa, Barnabé resolve dar a cara a tapa. Quer saber de uma coisa? Chama o Saulo que eu quero conversar com ele. Como é que foi a tua experiência? Foi assim, assim, assim. Então Deus é contigo. Vem cá, dá o braço aqui, Saulo. Vamos andar pelas ruas de Jerusalém. Irmão, Barnabé sabia que não ia prestar aquele negócio. Um homem conceituado. Mas ele dá a mão. E vai. Coisa boa quando o servo sabe o que está fazendo. Sabe nas telas raidioquinai. Alabanda que é por isso que às vezes a gente pensa que Deus vai mandar pessoas que a gente pensava e a gente até selecionava para Deus, para estar do nosso lado. E Deus, que disse que não seria tão fácil ser um apacentador de rebanho, começa a mostrar para mim, para você, que não são aqueles que a gente pensava, e aqueles vasos são justamente aqueles que Deus vai gerar das tuas entranhas e vai de queimar, que vão ser os vasos. Às vezes a gente até fica meio complicado, meio chateado, e diz para Deus: Senhor, mas eu esperava que viesse, que fosse, que trouxesse o Senhor, tal, e de repente você começa a ver Deus gerar, sabe? Você diz: Senhor, mas eu tenho, sabe, alguém aqui, Eliezer, eu tenho, é ele, a herança vai ser para ele, e quando eu não tiver ele, e de repente Deus diz: não, eu vou te dar o Isaac, eu vou formar uma geração de Isaac, eu vou formar uma geração de Isaac, gerados da tua entranha, não te preocupe, Nabacante Kebinai, esses serão os meus vasos, Nabacantarábia, vai, Camante Kebia, cavando poço, cavando poço, cavando poço, e não te preocupe, porque o que segunda-feira não reflete o que os outros dias são, porque coisa acabada quebinas. Ai, meu Deus. Anderebachanderabacatara alabacatu quemete quebida sujomandai. Quem é vaso? Quem é vaso? Quem é vaso? Deus precisa de você na casa. Deus precisa de você na casa. Se Deus, eu quero profetizar para quem é daqui dessa casa aqui. Se Deus te mandou para esta casa aqui firma aqui o teu pé aqui e deixa Deus te usar aqui. Se você é de lá, deixe Deus te usar lá, mas firme os teus pés. Agora, Deus tem vaga para todo mundo. Diga para quem está do teu lado: o mais importante é estar na mão do dono da casa. Por que isso, irmão? Presta atenção. Vem um menino trazendo mais um vaso. O problema ali, irmão, da história, você já leu essa história? Não foi excesso de vaso, foi falta de vaso. O menino vai chegando: mãe, toma mais um. Aí a mãe pegava. Agora imagine entrando com vaso. Eles tinham que espalhando vaso. Imagina aquela casa com aquela vazarada toda dentro da casa, irmão. E a Bíblia diz que quando ele tinha que derramar o azeite, a casa tinha que estar fechada. Era o momento de cumplicidade dos vasos com o milagre. E os urubus de plantão não podiam ver esse negócio, porque era coisa de Deus com os vasos. Imagina a curiosidade fora aqui aí. O que está acontecendo na casa? O que está acontecendo na casa? Como é que está acontecendo? O que vai sair de lá? A casa se fechou. Sabe? É a separação da casa. É a cumplicidade. É Deus com os vasos. Agora olha que coisa linda. Mamãe,
Posso levar mais um vaso? Pode, deixa ele aí. Aí ele está na mão do dono da casa. A mãe está enchendo um e vem. Repita comigo, vaso. Não se manda. O lugar dele, quem determina, é o dono da casa. Só que de repente ele vem com o vaso, tem que colocar aqui, ó. Só que ali ele olha o vaso, olha o espaço e diz assim: esse aqui é perfeito para cá. Só que para eu colocar esse aqui, eu tenho que tirar este daqui. Aí pega e tira. Este daqui, deixa esse aqui. Tira esse daqui, coloca esse mais lá para o fundo. Tem hora que para ajeitar a casa, o Minaseblo quer fly os montes. O dono da casa precisa fazer um mexido, sabe? Um mexido. Aí diga comigo assim: vaso, eu sou. Diga assim: eu estou pronto para ser posto, para ser estabelecido, mas também estou pronto para ser tirado e para ser arrancado. Eu só sou vaso. O que eu preciso é estar na mão do dono da casa. Quem é vaso? Deus tira, Deus põe, Deus mexe, Deus coloca um mais à vista, coloca o outro lá na cozinha, mais escondido. Deus coloca onde está. Decamandarébia. Mas irmão, e aí? O que é mais importante? O mais importante é estar debaixo da cobertura da casa. Porque vaso de quintal não recebe azeite, vaso no quintal não recebe o milagre. Quem recebe o milagre, não importa se estão te vendo ou não, se tu está na sala perto da botijazinha ou se está na cozinha escondido, o importante é estar debaixo da cobertura da casa. Anda calabachando, você crê nisso? Tem gente aqui chorando, diz assim: meu Deus do céu, me esqueceram de mim. Eu sinto que eu tenho um potencial, eu sinto que eu tenho habilidade, eu sinto que eu posso, mas eu me sinto, irmão Henrique, como se tivesse escondido, como o irmão falou. Me colocaram na cozinha, me colocaram lá no fundo do quarto, e esqueceram de mim. Meu filho está debaixo da cobertura. Você não está lá porque o homem quer, não. Você talvez esteja lá porque Deus permitiu. Tudo é prova de Deus, mas não te preocupa, porque quando chegar a tua hora, o dono da casa, a mão de Deus vai lá, vai te pegar, vai te trazer e vai te colocar perto da fonte, e ele vai te encher, e vai te encher, e vai te encher. Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio? E o último ponto, eu disse que era o último, mas tem um outro, eu esqueci. Vasos disponíveis, vasos vazios, muitos vasos. E por último, o que eu aprendo nessa história? Eu aprendo a lei do compartilhar. A lei do compartilhamento. A casa só acontece milagre quando a gente aprende a compartilhar. Ouvimos aqui à tarde. E eu endosso a mensagem da tarde com isto. O princípio do evangelho é compartilhar. Quem vive o evangelho sem saber o que é compartilhar, não sabe o que é evangelho. Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Você imagina aquele montão de vasos na casa. Tu imagina aquele vaso grande, vasão.